A Geometria da Heresia, Giordano Bruno. Registro do Confessor. Na luz fraca das velas da Câmara de Arquivos do Vaticano, eu, Padre Bartolomeu Celi, abro o velho volume de couro marcado como Casus Giordani Bruno com dedos trêmulos. O selo papal, agora quebrado, protegeu esses documentos por 7 anos. O próprio cardeal Bellarmino me confiou esta tarefa delicadíssima. Ouça a confissão final do herege antes que as chamas o consumam amanhã. As páginas falam de abominações, mundos infinitos além do nosso, a negação da divindade de Cristo, correspondências secretas com matemáticos árabes e, pior de tudo, uma cosmologia que remove a Terra da atenção especial de Deus. Anotações nas margens, rabiscadas por vários inquisidores, registram a teimosia de Bruno em se retratar, apesar dos 7 anos de prisão. Ele deve ser quebrado antes de queimar, Bellarmino me disse esta manhã. Pelo bem de sua alma eterna e pelo triunfo da Igreja sobre a heresia. Fechei o dossiê e fiz o sinal da cruz. A noite caiu sobre Roma, e com ela, meu dever de descer às masmorras do Castel San Angelo, onde uma escuridão de outro tipo aguarda. Dia 1. A porta da cela rende ao abrir, revelando uma figura encolhida contra a parede. Giordano Bruno é mais baixo do que eu esperava, esquelético após anos de confinamento, seu hábito dominicano pendendo solto sobre seu corpo. Mas seus olhos queimam com uma intensidade perturbadora quando encontram os meus. Outro confessor? Sua voz sai rouca, mas firme. O Santo Ofício está ficando impaciente. Aproximo-me devagar, colocando minha lamparina na pequena mesa de madeira entre nós. Sou o Padre Bartolomeu. Fui enviado para preparar sua alma para o que vem. Minha alma não precisa de preparação, Padre. Os lábios de Bruno se curvam em algo que poderia ser um sorriso. Ela já viajou muito além destas paredes. Tiro um crucifixo de madeira de oliveira de minhas vestes. Fale verdadeiramente sobre seus pecados, renuncie suas heresias, e talvez a misericórdia ainda seja possível. Bruno olha para o crucifixo com curiosidade distante. Diga-me, Padre, você já considerou que o universo pode ser muito maior do que nossas escrituras sugerem? Que nosso Sol pode ser apenas um entre incontáveis outros, cada um nutrindo mundos próprios? Essas são as heresias que o condenaram, lembro-lhe. Não, Padre. O que me condenou não foi heresia, mas medo. Medo de um cosmos vasto demais para uma teologia confortável. Observo-o com cuidado. Os inquisidores dizem que você aprendeu conhecimento proibido. O conhecimento nunca é proibido para aqueles que verdadeiramente buscam Deus, Bruno responde. Em Nápoles, encontrei textos antigos que revelavam geometrias além de Euclides. Em Paris, estudei os matemáticos árabes que compreendiam o poder do zero, al-cifr, o vazio do qual todos os números emergem. Você sabe o que acontece, Padre, quando divide qualquer número por zero? Balanço a cabeça, inquieto. Infinito, Bruno sussurra. E o infinito não é heresia, é a primeira linguagem de Deus. Dia 3. Volto e encontro Bruno desenhando diagramas complexos no pó do chão de sua cela com um pedaço de carvão. O que são esses símbolos? Pergunto, ajoelhando-me ao seu lado. Rodas da memória, ele responde sem olhar para cima. A arte de lembrar é também a arte de criar. Os egípcios sabiam disso. Assim como Salomão. A Igreja diz que seus sistemas de memória são demoníacos. Bruno ri, um som como folhas secas se agitando ao vento. A Igreja teme o que não pode controlar. Estes são padrões do pensamento, Padre, mapas da mente divina. Ele explica sua cosmologia com fervorosa precisão, um universo infinito, povoado por incontáveis mundos, todos interconectados por forças invisíveis, todos manifestações de uma presença divina que permeia a própria matéria.
Suas palavras fluem com certeza hipnótica enquanto fala de Nicolau de Cusa, Copérnico e manuscritos antigos que descrevem mecânicas celestes desconhecidas por Aristóteles. As estrelas são sóis, padre, cada uma possivelmente cercada por planetas como o nosso. O universo não tem centro nem fronteira. E Deus? Pergunto. Onde ele reside nesta criação sem limites? Em todo lugar, Bruno responde. E em tudo. Não além da natureza, mas dentro dela. O próprio universo é o corpo vivo de uma divindade. Faço o sinal da cruz reflexivamente. Isso é panteísmo. Heresia. A verdade não pode ser heresia, ele diz simplesmente. Dia 5. Comecei a sonhar com espaços infinitos. Com mundos sem fim. Com estrelas além da contagem. Bruno percebe minha distração. Você está perturbado, padre. Suas ideias. Começo, depois paro. O cardeal me disse que você é um mestre da manipulação. Uma sombra cruza o rosto de Bruno. É manipulação compartilhar o que aprendi? Dizer o que vi? A raiva surge em mim inesperadamente. Você fala do que viu? Você, trancado nesta cela por 7 anos? Que cosmos você testemunhou daqui? Gesto com desdém para as paredes úmidas. Bruno se levanta devagar, as correntes rangendo em seus tornozelos. Ele coloca uma palma da mão contra a parede de pedra áspera. Estas paredes. Murmura, são meros arranjos de partículas no espaço. Padrões de matéria que parecem sólidos apenas para nossos sentidos limitados. A pedra sob sua mão parece cintilar, como se de repente líquida. Uma vibração baixa enche a cela, fazendo meus dentes se agitarem, assim como as próprias pedras da construção. A chama da lamparina dança violentamente, projetando sombras grotescas. Pare com isso, ordeno, agarrando meu crucifixo. Tão repentinamente quanto começou, a vibração cessa. Bruno volta ao banco, me observando com aqueles olhos perturbadores. Como você. Minha voz falha. A mesma matemática que descreve os céus também governa as menores partículas da matéria, ele diz calmamente. Domine uma, e você começa a entender a outra. Naquela noite, fujo da cela, minhas certezas desmoronando como areia. Dia 6. O cardeal Bellarmino me chama a seus aposentos. Que progresso com o herege? Ele permanece firme em suas crenças, gaguejo. Você quer dizer que ele permanece obstinado em sua blasfêmia? Bellarmino corrige com aspereza. Padre Bartolomeu, você entende sua tarefa? Precisamos de sua retratação antes da execução amanhã. O povo deve ver a igreja triunfar sobre o erro. Talvez se lhe oferecessem clemência genuína. Clemência? A voz de Bellarmino se eleva. Para um homem que nega a Trindade? Que afirma que o universo é infinito, removendo a humanidade do cuidado especial de Deus? A sentença é final. Sua tarefa é salvar sua alma antes que as chamas consumam seu corpo. Inclino a cabeça em submissão, mas algo muda dentro de mim, um estranho desejo de entender mais do cosmos de Bruno antes que seja extinto para sempre. Dia 7. Dia 7. Volto à cela de Bruno com um novo propósito. Mostre-me, exijo sem preâmbulos. Mostre-me seu universo. Bruno me estuda com cautela. Por que esse interesse repentino, padre? Amanhã você queimará. Qualquer conhecimento que morra com você será perdido para sempre. Um sorriso lento se espalha por seu rosto magro. Então você deseja preservar minha heresia? Desejo entender o que leva um homem a escolher as chamas em vez da retratação. Bruno gesticula para eu me sentar.
O que descobri não pode ser quebrado pelo fogo, padre. A verdade é inflexível. Ele começa a falar do vazio, dos numerais árabes, de como o zero mudou tudo na matemática. Desenha figuras complexas no pó, círculos entrelaçados, polígonos aninhados, espirais que parecem se mover mesmo estáticas. O cosmos é matemático em sua essência, explica. Não apenas em posição e movimento, mas em substância. Números não são meras ferramentas para contar, são o vocabulário da própria criação. Enquanto ele fala, sinto minha mente se expandindo, esticando-se além de fronteiras familiares. A cela parece ficar transparente ao nosso redor, revelando vislumbres de uma escuridão repleta de estrelas. Eu poderia lhe mostrar mais, Bruno diz suavemente. Segredos que aprendi em manuscritos de Constantinopla, fórmulas que desbloqueiam a arquitetura da própria realidade. A tentação é avassaladora. Sim, sussurro. Então você deve me ajudar a chegar ao Papa, Bruno diz. Preciso apenas demonstrar esses princípios uma vez a sua santidade. Mostrar que minha cosmologia glorifica Deus, em vez de diminuí-lo. A execução está marcada para amanhã, lembro-lhe. Então, esta noite, você deve me ajudar a sair desta cela, Bruno insiste. Tudo o que peço é a chance de provar minhas descobertas. Hesito, dividido entre dever e curiosidade. Falarei com o cardeal Bellarmino novamente, prometo, sabendo que será inútil. Os olhos de Bruno se estreitam. Você mente, Padre Bartolomeu. Vejo em seu rosto. Você não tem intenção de me ajudar. O ar na cela fica subitamente frio. As correntes em seus pulsos vibram com energia mal contida. Por um momento aterrorizante, acredito que ele possa se libertar apenas pela força de vontade. Eu lhe mostrei cortesia, Bruno diz, sua voz endurecendo. Compartilhei conhecimento que poucos mortais possuem. E agora você vai embora, deixando-me queimar enquanto contempla meu cosmos em segurança. Não, protesto fracamente. Eu apenas. Vá, Bruno interrompe. Mas lembre-se do que viu aqui. Isso o assombrará muito depois que minhas cinzas esfriarem. Naquela noite, o sono me escapa. Os diagramas de Bruno dançam atrás de minhas pálpebras fechadas. Suas palavras ecoam em meus pensamentos, o próprio universo é o corpo vivo de Deus. Pouco antes da meia-noite, um mensageiro chega ao meu quarto. O cardeal Bellarmino requer minha presença com urgência. Sigo o mensageiro por corredores iluminados por tochas até uma câmara que nunca antes entrei, nas profundezas do Vaticano. Dentro, encontro Bellarmino com 3 inquisidores dominicanos e o capitão da guarda suíça. Seus rostos estão sombrios. Padre Bartolomeu, Bellarmino me dirige sem calor. O prisioneiro está cantando incessantemente desde sua partida. Fórmulas estranhas, encantamentos em línguas desconhecidas. Ele frequentemente fala de matemática, ofereço. Isso vai além da matemática, um inquisitor interpõe. Os guardas relatam fenômenos incomuns, luzes aparecendo em sua cela, objetos se movendo sem serem tocados. Tememos que ele tente alguma feitiçaria final antes da execução amanhã, Bellarmino explica. Não podemos arriscar que ele fale na fogueira. O público deve testemunhar sua morte, mas não pode ouvir suas últimas palavras. Entendo imediatamente. Você quer que eu administre os últimos ritos? Sim, Bellarmino acena. E enquanto você reza com ele, outros garantirão que ele não fale amanhã. O horror me invade. Você quer cortar sua língua, o cardeal confirma impassível. Não é incomum para condenados por feitiçaria. Não posso participar disso, protesto. Bellarmino me encara friamente. Você já está envolvido, Padre Bartolomeu. Você foi visto frequentando sua cela.
você se envolveu com suas heresias. Talvez profundamente demais? A ameaça é inconfundível. Inclino a cabeça em submissão. 1 hora depois, entro na cela de Bruno com os outros. Ele está de fato cantando, sílabas rítmicas que parecem fazer o próprio ar vibrar com potencial. Quando nos vê, silencia, seu olhar passando de rosto em rosto antes de se fixar no meu. Entendo, ele diz simplesmente. Então chegamos a isso. Avanço com meu livro de orações. Vim oferecer os últimos ritos, Giordano. E eles, Bruno acena para os guardas e o cirurgião que os acompanha, vieram por minha voz. Seria mais fácil se você não resistisse, sussurro. Bruno sorri com ironia. Nada que vale a pena é fácil, padre. Quando o seguram, ele não luta. O cirurgião trabalha rápido com seus instrumentos. Desvio o olhar, mas não consigo bloquear os sons abafados do procedimento. Quando termina, Bruno fica sentado em silêncio, sangue escorrendo por seu queixo e pescoço, seus olhos nunca deixando os meus. Antes de partirmos, ele risca algo no pó com um dedo ensanguentado, um círculo perfeito com linhas que se cruzam, formando uma geometria complexa que não compreendo. Abaixo, uma única palavra, testemunhe. A execução. Amanhã nasce clara e fria sobre Roma. O campo de Fiore se enche de espectadores ansiosos para ver o notório herege encontrar seu fim. Vendedores oferecem castanhas assadas e vinho condimentado como em um festival. Fico perto da estaca, meu papel sendo oferecer a absolvição final caso Bruno mostre arrependimento. Eles o trazem da prisão em uma carroça aberta, seu rosto pálido mas sereno. Sem língua, ele não pode responder às acusações lidas em voz alta pelo oficial do Santo Ofício, uma ladainha de heresias e blasfêmias. A multidão se agita e zombeteia, faminta por espetáculo. Bruno é amarrado à estaca com correntes de ferro, suas mãos atadas por corda. Lenha é empilhada em seus pés. Quando lhe oferecem o crucifixo uma última vez, ele vira o rosto. O oficial dá o sinal, e tochas são aplicadas à madeira. A fumaça sobe, depois as chamas. Os olhos de Bruno permanecem abertos, fixos em um ponto acima da multidão. Conforme o fogo cresce, consumindo suas vestes, algo estranho ocorre. A corda que amarra suas mãos se carboniza, libertando-as momentaneamente antes que as chamas atinjam sua carne. Nessa breve janela, Bruno levanta a mão direita e começa a traçar formas no ar, gestos precisos e deliberados, formando geometrias invisíveis. A fumaça da pira parece seguir seus dedos, solidificando-se em linhas e curvas que ficam suspensas sobre a multidão. Um círculo perfeito aparece primeiro, depois um triângulo dentro dele. Uma espiral se desenrola do centro, expandindo-se. Mais formas surgem, poliedros, proporções áureas, fractais de complexidade crescente. A multidão fica em silêncio, hipnotizada pelo espetáculo impossível. As geometrias se multiplicam, se cruzam, se transformam. Alguns observadores gritam de terror, caindo de joelhos. Outros ficam paralisados. Da minha posição perto da estaca, assisto com fascinação horrorizada enquanto o teorema final de Bruno se desdobra em fogo e ar, uma representação visual de seu cosmos infinito. As chamas alcançam seu corpo agora, mas ele não mostra sinal de dor. Seus olhos permanecem claros, focados em sua criação. Enquanto o fogo consome, a visão geométrica acima do campo de Fiore se intensifica, pulsando com luz e mistério. Vários espectadores desmaiam, suas mentes aparentemente incapazes de processar o que veem. Outros fogem em pânico. Só eu permaneço imóvel, entendendo que estou vendo o que Bruno sempre descreveu, os fundamentos matemáticos da própria realidade, expostos. Quando tudo termina,
quando o corpo de Bruno não é mais que cinzas e o último de seus diagramas cósmicos desaparece na fumaça, o cardeal Bellarmino se aproxima de mim. Você não falará sobre isso com ninguém, ordena, seu rosto pálido apesar do frio. O que ocorreu aqui foi histeria coletiva, nada mais. Mas ambos sabemos a verdade. Registro do confessor. Escrevo estas palavras em segredo, sabendo que talvez nunca sejam lidas. Desde aquele dia no campo de Fiore, fui realocado para um mosteiro remoto nos Alpes, supostamente para reflexão espiritual. Na verdade, sou um prisioneiro tanto quanto Bruno foi, embora minha cela tenha vista para montanhas em vez de paredes de pedra. Toda noite sonho com seu cosmos, infinito, matemático, pulsante de possibilidades. Tentei reproduzir as geometrias que testemunhei em sua execução, preenchendo incontáveis páginas com aproximações que sempre falham. A verdade que Bruno revelou não pode ser capturada em meros desenhos. O cardeal Bellarmino me visita uma vez por ano para garantir meu silêncio. Ele não sabe sobre este manuscrito, escondido sob uma pedra solta em minha cela. Talvez um dia alguém encontre estas páginas e compreenda o que realmente aconteceu quando Giordano Bruno enfrentou as chamas. A igreja queimou um homem, mas não pôde queimar uma ideia. O universo de Bruno, infinito, povoado por incontáveis mundos, regido por harmonia matemática, continua a se expandir nas mentes que ousam contemplá-lo. Incluindo a minha. Começo a entender agora o que Bruno quis dizer quando disse a seus juízes: vocês podem ter mais medo de proferir esta sentença do que eu de recebê-la. Sua cosmologia não era heresia, mas profecia. O universo que ele descreveu aguarda descoberta por mentes futuras corajosas o suficiente para olhar além da doutrina, para as vastas geometrias da criação. Este registro, junto com minhas tentativas de reproduzir o teorema final de Bruno, entrego agora à história. Que ele encontre seu caminho até aqueles com olhos para ver. Padre Bartolomeu Celi. Roma, 1607. Epílogo. O manuscrito acima foi descoberto em 1903 durante reformas no mosteiro de São Lourenço nos Alpes italianos, selado dentro de uma cavidade na parede. Agora reside em um cofre climatizado no coração dos arquivos secretos do Vaticano, em uma seção restrita às mais altas autoridades da Igreja. Seu número de catálogo é simplesmente Códice B 1600, e ele repousa entre milhares de documentos semelhantes, testemunhos de maravilhas e horrores que a Igreja julgou perigosos demais para o conhecimento público.